Olá! Para quem não me conhece, eu sou a pastora Dina. O áudio de hoje é sobre o livro de Números de maneira simples. O livro narra a história de uma jornada que leva os israelitas do Sinai às fronteiras de Canaã. Este livro se chama Números porque nele há duas contagens do povo. A primeira feita quando os israelitas saíram do Egito e a outra feita 40 anos mais tarde, antes de entrarem na terra de Canaã. O livro de Números é a história de um povo que muitas vezes ficou desanimado e com medo diante das dificuldades e que se revoltou contra Deus e contra Moisés, o homem que Deus escolheu para ser o líder deles. É também a história da fidelidade de Deus, do seu cuidado constante para com seu povo, que muitas vezes era fraco e desobediente. Este livro fala da firmeza de Moisés, que às vezes perdia a paciência, mas sempre mostrava ter um espírito de dedicação a Deus e a seu povo. O que acontece com esse livro? A narrativa de Números tem início com o povo judeu se preparando para uma jornada. Moisés começa fazendo um recenseamento dos israelitas que seguiam com ele em viagem para ver quantos homens haviam disponíveis para lutar. Fazia um ano que os israelitas tinham deixado o Egito e agora eles celebravam a Páscoa pela segunda vez. Na segunda parte do livro é descrito o momento em que os israelitas saem do Sinai guiados pela Arca da Aliança. Mas não demora muito para eles começarem a reclamar. Até mesmo a própria família de Moisés tinha inveja dele. Quando os israelitas chegam perto da fronteira de Canaã, espiões vão observar a terra. Dos 12 espiões enviados, 10 declararam que achavam a vitória impossível. Amedrontado, o povo se recusa a obedecer a Deus. Em consequência disso, Deus sentencia os israelitas passarem 40 anos no deserto. A última parte do livro descreve as experiências posteriores dos israelitas. Desobediência e rebelião. Até Moisés desobedece às instruções de Deus. No final, os israelitas marcham novamente em direção a Canaã. Após testemunhar a vitória dos israelitas, o rei moabita Balaque tenta usar seu profeta Balaão para amaldiçoar os israelitas. Mas Deus entra em ação. Uma intervenção angelical frustra o seu plano. Mas mesmo assim, os israelitas se casam com moabitas e acabam cedendo às tentações de adorar o Deus deles, Baal. Como consequência disso, eles são afligidos com uma praga e 24 mil pessoas morrem. Depois disso, há um segundo recenseamento. E dessa vez Josué passa a liderar Israel no lugar de Moisés. Moisés, que por causa da sua desobediência, fez com que nem mesmo ele tivesse permissão para entrar na terra. O livro termina com Israel na fronteira de Canaã, preparando-se para completar a tarefa que deveria ter sido realizada 40 anos atrás. Mas os livros de Números também têm suas curiosidades. Por vezes, os seres humanos tentam defender sua honra e dignidade quando estão sendo injustiçados. E normalmente fazem isso destacando suas qualidades como são bons de alguma forma. Moisés, no entanto, o homem mais humilde do mundo, parece não ter feito nada para se defender. Esse episódio é um pouco parecido com 2 episódios que estudamos em Gênesis, pois aqui também vemos pecado entre irmãos e irmãs, como aconteceu com Jacó e Esaú e com Lia e Raquel. Nesse caso, Arão e Miriam acharam que deveria ter a mesma autoridade que tinha o irmão mais novo deles, Moisés. O pecado de Arão e Miriam foi mais complicado do que uma rivalidade comum entre irmãos, porque também aconteceu uma rebelião.
Arão e Miriam queriam tirar o poder de Moisés e se tornar os líderes principais do povo. O erro deles foi também não levar em conta a vontade de Deus. Moisés era um líder imperfeito, sabemos disso. No começo tinha medo de falar em público, mas foi Deus quem o escolheu ao falar com ele na sarça ardente. Deus poderia ter escolhido Arão ou Miriam, mas não o fez. E devemos aceitar a escolha de Deus. A sabedoria de Deus está muito acima do nosso entendimento. Deus explicou a Arão e a Miriam que só com Moisés ele falava face a face, e Miriam pegou uma lepra. Assim percebemos que outro pecado muito sério do ser humano é a rebelião, não apenas contra outra pessoa, mas também contra o próprio Deus. Moisés não se defendeu, mas o resultado é que o próprio Deus se levantou em sua defesa. Busquemos a glória de Deus, que é justo, e não deixe uma injustiça impune. Que Deus abençoe sua vida.